Senhor, a palavra que é do Senhor. Senhor, aguardamos de Ti, Senhor, porque nós somos apenas canais, somos apenas servos, instrumentos, mas a palavra do Senhor é poder para transformar, para curar, para restaurar e para transformar todas as coisas. Assim nós oramos, rogando Tua bênção e graça na vida do Teu Filho, para que certamente a palavra que já é uma bênção possa ministrar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor Jesus para todos que estão aqui. Amém. Eu fico feliz, né, por estar aqui. Como o pastor falou, né, ontem de noite era sushi, hoje é a casa de Deus. É algo assim, algo bem sobrenatural que está acontecendo aqui, né. Eu estava pensando com a Luz essa semana, falei, a gente já passou tantas coisas, né, mas tudo valeu a pena, porque aqui está se criando um trabalho, um missionário, uma obra do Senhor, né? E se fosse por mim, não tinha acontecido, mas Deus, Ele está no plano, né? Então, tudo que acontece, a gente agradece a Deus. Então, a gente fica feliz e apaga tudo, porque é a vontade de Deus, né? É o plano dele, né? Então, eu fico feliz. E graças a Deus por nós estamos aqui, nós somos bem-aventurados, né? Porque muitos tentam, mas não conseguem. Muitos querem, mas não têm força, né? Muitos pensam e planejam, mas não conseguem, porque é o espiritual, porque eles estão presos nas coisas do mundo e na sua vida, e eles não têm força para vir louvar o Senhor. Independente do horário, se é de manhã, tarde, segunda a domingo, de domingo a domingo, sábado, de noite, de manhã, independente disso, tem pessoas que estão extremamente presos na vida que eles levam e eles não conseguem, até querem, mas não tem força. Então nós somos bem-aventurados, né? Glória a Deus por isso. Amém. Então vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos. Lucas capítulo 14, versículo 15. Lucas capítulo 14, do 15 até o versículo 20. Quando todos acharem. Amém? Amém. Então Lucas capítulo 14, versículo 15 diz assim: E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhes: Bem-aventurado o que comer do pão do reino de Deus. Porém ele disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já está tudo preparado. Versículo 18. E a uma começaram a escusar-se, dizendo-lhe: Primeiro comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-lhe que me haja por escusado. Versículo 19. A outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-lo, rogo-los que haja por escusado. Versículo 20. E o outro disse: Casei-me, portanto não posso ir. Eu quero ler de novo com vocês aqui o versículo 15, que diz: E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhes: Bem-aventurado o que comer do pão do reino de Deus. Tá? Eu já quero que você abra também a Bíblia em Lucas capítulo 9 e versículo 28. Já deixa aberta ali a Bíblia para você. Posso dar? Deixa aberta ali. Pode deixar aberto, tá, irmãos? Todos podem deixar aberto agora. Eu quero falar para vocês assim: o que me chama a atenção nessa palavra é o versículo 15, que diz que bem-aventurado o homem que come o pão do reino. Eu fico pensando o seguinte: aquele homem, aquele rei, ele fez uma grande festa e ele mandou convidar aqueles que ele conhece. Ninguém vai fazer uma festa e convidar uma pessoa que não conhece, tá certo ou não? Eu não vou fazer uma festa e vou convidar lá o Roberto, que eu não conheço ele, eu vou convidar o Pedro, que eu não conheço ele. E ele fez uma festa e mandou fazer um convite. E aí ele disse assim para o servo dele: vai lá e convida as pessoas, porque está tudo preparado. E aquelas pessoas começaram a recusar uma por uma. Depois nós vamos falar sobre essas recusas. Eles começaram a recusar uma por uma. E eu fiquei pensando, e o que me chamou a atenção é que Jesus, ele deu um exemplo antes de um homem preparar a festa, e antes de um homem mandar um convite, ele disse assim: ó, bem-aventurado aquele que come do pão do reino. Aí eu fiquei pensando, por que Jesus falou isso?
E por que nós estamos cansados de ouvir aquele beabá? Para que você seja um crente abençoado, você tem que orar, jejuar e ler a Bíblia. É isso ou não? Isso aí é a nossa constituição do crente. Para que tu tenha a presença do Senhor, ore, jejue e leia a palavra. Mas para que você ore, jejue e leia a palavra e você seja cheio do Espírito Santo, existem fatores para que você chegue nisso. E eu fiquei analisando e pensando, o que leva isso o homem? Leva o homem a recusar o convite do rei. Porque nós somos assim, muitas vezes o Senhor nos faz um convite e nós também falamos, agora eu não posso, não, eu tenho coisa para fazer, eu tenho que cuidar da minha vida, não, eu tenho que botar um limite. É ou não é? Vou botar um limite, a gente vai até ali, a gente não pode passar daqui. Não, lá os irmãos têm que entender que nós temos que, a nossa vida, a gente não pode fazer as coisas. Assim é o homem, é assim ou não é? O homem é assim. E eu fiquei pensando por que muitas vezes nós recusamos o convite do rei. E aí o Senhor me levou para um exemplo da palavra do Senhor, que é a transfiguração. Se você ler aqui, diz assim, ó, vamos ler para nós ver, eu gosto de ler, eu acho que quando nós lemos a gente assimila melhor do que nós ir comentando. Diz assim, ó, e aconteceu, no versículo 18 de 9 de Lucas, aconteceu que quando 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo Pedro, João, Tiago e subiu ao monte orar. Quem é que pegou Pedro, Tiago e João para orar? Jesus. Por que ele pegou esses 3 apóstolos para subir para orar, irmão? Ele fez um convite para aqueles que ele escolheu, eles foram bem-aventurados como nós aqui somos escolhidos. Ele fez um convite para que tinha uma intimidade. Ele foi ao monte, ele escolheu aqueles lá para orar. Teve uma intimidade. Ele levou para um lugar para ter um momento de oração, de intimidade. Entendeu? Ele fez um convite e eles foram. Presta atenção. Ele fez o convite e os 3 foram para ter intimidade, ter um momento de particularidade de oração. É isso ou não é, irmãos? É isso? Mas o que aconteceu? E estando orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Quando Jesus estava orando, cheio do Espírito Santo, o que aconteceu? Ele teve uma experiência espiritual. A Bíblia diz, lá em Tiago 4,8, se achegai-vos ao Senhor e Ele se achegará a nós. Então Jesus, buscando de todo o coração, ele teve o quê? Uma experiência com Deus. Porque ele foi lá, ele subiu ao monte, ele teve aquele momento de intimidade com Deus. Ele começou a buscar o Senhor em todo o seu coração. E o que aconteceu ali? E eis que estavam falando com ele varões que eram Moisés e Elias. Começaram, ele tem experiência espiritual, conversar com Moisés e Elias. Começou a ter aquele diálogo, aquela coisa sobrenatural. E que é isso, irmão? Você que está aqui visitando, tem coisas que depois a gente pode explicar para vocês, mas eu quero falar que quando você chega na presença do Senhor, você tem algo espiritual na sua vida, você começa a ter mudança na sua vida. Amém. E aí o que aconteceu? No versículo ele diz assim, ó, e Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória, aqueles 2 varão que estavam com ele. Quem é que Jesus levou para o monte para ter uma intimidade com o Senhor? Pedro, Tiago e João. E o que eles estavam fazendo? Não, eles estavam carregados de sono. Eles não estavam vigiando. E quando Jesus estava fazendo a parte dele, cheio do Espírito Santo, quando eles acordaram, eles não entenderam o que estava acontecendo. Sabe por quê? Porque eles estavam vivendo. Olha só, presta atenção. O rei fez um convite e as pessoas recusaram. E eu estou tentando falar para vocês que quando nós recebemos um convite, é espiritual. E aquelas pessoas recusaram. Jesus pegou Pedro, Tiago e João para quê? Para um convite de intimidade, de transformação. E quando acontece, começa a mover o céu, começa a acontecer a mudança, Jesus vai lá e acorda ele e diz assim, vem cá pessoal, eu trouxe vocês para nós ter algo sobrenatural, para ter uma mudança da vida, e vocês estão dormindo, vocês não estão entendendo o que está acontecendo? Você está entendendo, irmão? O que acontece? Quando a pessoa, você está tendo uma oportunidade aqui nesse momento, quando as pessoas têm a oportunidade e Deus começa a mover o céu e você
Vá procurar outras coisas, você vai dormir no espiritual, você não dá oportunidade para que Deus transforme a sua vida. E o Espírito Santo vai dizer, acorda para a vida, porque a tua vida está desmoronando e tu não está vendo o que está acontecendo. Eu estou aqui, a glória de Deus está aqui. Irmãos, para que serve o convite do Espírito Santo? Para que serve o convite do Espírito Santo? Para que você não diga as suas desculpas e não viva a sua vida. Para que serve? Quando o Senhor quer te levar para uma intimidade, para que o Senhor quer mudar a tua vida. Para que serve? Por que Jesus convidou, irmãos, aqueles 3 discípulos? Ele poderia ter convidado os outros, mas ele escolheu aqueles 3, como o Senhor escolhe você aqui. Para que serve? Para que você tenha um momento, irmão, de intimidade com Deus. Um momento de intimidade. Eu quero que, Bruno, abre para mim lá em Tiago 4:8, por gentileza. Só lê a primeira parte, Tiago 4:8, para que você, um momento de intimidade, para que serve? Vamos lá, Bruno. Cheguem perto de Deus, e Ele se achegará a vocês. Agora deixa aberto para mim Mateus 6,6, por gentileza. Olha só, irmão. Quando o Senhor faz um convite, o que o Bruno leu agora? Cheguem-se a perto do Senhor, e Ele chegará a perto de você. Pense nisso, irmão. O que você está buscando nessa manhã? Por que quando o Senhor te chama, você está sempre dizendo não, não, não e não? O que você está buscando? Por que Deus não chega mais perto de você? Por que não acontecem as coisas na vida que você está planejando, que você está planejando? Por que você diz assim, eu vi essa semana, um aluno me mostrou uma postagem que disse, estava assim, uma menina chorando, bem assim, chorando, desesperada, e estava em cima um título: Deus permite nascer uma criança com uma mãe solteira. Aí eu imediatamente pensei, Deus permite? Deus não permite. Deus mandou ela lá ter relações sexuais sem ser casada? Deus mandou ela lá não se cuidar, não usar os métodos que existem hoje para não ter um filho? Deus mandou ela ir lá pegar qualquer um e ter relações sexuais com ela para que ela tenha um filho? Não. É ou não é, irmão? No que essa moça se achegou? O que ela buscou? Será que Deus chegou a ela? O Senhor já deve ter feito um convite para ela, mas ela não quis. Está certo ou não? Se achegai-vos ao Senhor, e Ele se achegará a vós. Mateus 6,6 diz o quê? Mas, ao orar, entre em seu quarto, e, fechada a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Irmãos, quando o Senhor faz um convite, o que Ele quer de intimidade? Quando orares, o Senhor fala no futuro, Ele deseja que você ore. Ele almeja que você tenha intimidade com Ele. Ele quer que você vá ao encontro com Ele. Enquanto nós estamos reclamando, chorando, enquanto nós estamos ali espraguejando, enquanto nós estamos ali lamentando, o Senhor diz assim, vai, fecha a porta do teu quarto e ora, em que Deus do secreto te ouve e te recompensará. Amém. É verdade ou não? Eu gosto muito de um versículo da palavra que diz em Lucas 18, 27, diz assim, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Eu já tive muitas experiências, irmão, que era impossível na minha vida, e eu dobrei o meu joelho e falei assim, Deus, tu sabe que eu sou assim, 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 e esse problema é desse tamanho, eu não tenho ninguém, eu só tenho o Senhor, e mais ninguém, e eu entrego na tua mão, e o Senhor coloca a resposta depois. Porque o Senhor, irmãos, enquanto nós não entendermos que nós temos que subir junto para o monte dele, intimidade com o Senhor, intimidade, nós vamos sempre estar dizendo não, e vamos estar sempre fazendo desculpa para Deus, sempre vamos ter uma desculpa dizer para o Espírito Santo, eu não vou. É assim que funciona. Para que nós subimos ao monte? Para um momento de fortalecimento. Fortalecimento. O que fala lá? Vamos abrir lá em Efésios 10, capítulo 6, versículo 10. Vamos ler o que diz.
É um momento de fortalecimento, irmão. Quando nós subimos ao monte, o que nós estamos buscando? O que nós estamos nos fortalecendo nesse momento? O que nós estamos buscando? O que você busca em primeiro lugar na tua vida? O que você busca? Por que você diz não? O que você está vivendo? O que nós estamos olhando? O que nós estamos pensando? O que nós estamos lendo? O que nós estamos planejando? Mas o Senhor diz assim, ó, Efésios 6:10: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Vamos ler o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo tudo isso, ficai firmes. Amém. Irmãos, para que você tenha força, irmão, para que você tenha força, para que quando o Espírito Santo lhe convidar a fazer algo, você tem que ter intimidade com o Senhor, você tem que buscar o fortalecimento do Senhor. Depois que você ouvir, quando o Senhor bater na tua porta e fazer o convite, porque ali no versículo 17 diz assim, ó, está tudo preparado. O Senhor diz que está tudo preparado. Quando Ele faz a festa, Ele manda aquele convidar, é porque Ele tem algo sobrenatural para a tua vida, tudo preparado. É só você sentar na mesa do rei e comer com Ele. E quando você senta na mesa do rei, e você começa a ter intimidade com Ele, e você começa a se fortalecer, nós vamos ter o que, irmão dele? Orientação do Espírito Santo de Deus. Quando um homem tem intimidade com Deus, ele tem o que? Orientação. E sabe como que nós entendemos essa orientação? Que o Senhor me mostrou? Abra lá em Gênesis, capítulo 13 e versículo 7. Essa parte, irmão, é tão linda quando um homem de Deus ele tem orientação na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque você anda pelo caminho do Senhor e você não quebra a cara, como diz o mundo, né? Gênesis, capítulo 13, versículo 7. Todos acharam? Amém. Então vamos ler assim. Olha só. Você está vivendo a sua vida, irmão. Você está na presença do Senhor. É normal que vai ter os tropeços na vida e as pedras para nos atrapalhar. É verdade ou não? E Abraão, ele ouviu que a voz do Senhor, que ele tinha que sair lá da onde ele estava, lá em Uz do Caldeus, e ele ir para uma terra prometida. E nesse caminho, ele teve seus problemas. Ele teve como qualquer um de nós vamos ter. Mas, presta atenção. No versículo 10 diz assim, ó. E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. Versículo 8 diz assim: e disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Versículo 10: e levantou Ló seus olhos e viu toda a campina de Jordão, que era todo bem regado, antes do Senhor destruiu Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, e como a terra do Egito zoado. Então Ló, versículo 8, escolheu para si a campina de Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartando-se um do outro. Versículo 14, antes de ler o versículo 14, presta atenção. Abraão foi chamado pelo Senhor, estava na direção do Senhor. O parente dele, eles eram muito ricos naquela época, tinham muitas coisas, brigaram. Então Abraão e Ló decidiram para que eles não tivessem uma briga familiar, para que evitasse algo pior, cada um para o seu lado. E o que nós lemos ali? Ló olhou com os seus olhos, com a sua vontade, e escolheu um lugar para ele. A Bíblia não relata que ele orou ao Senhor e escolheu. Ele escolheu, a Bíblia fala. Ele olhou e escolheu. O que nós lemos ali? Para que nós não falamos não para o convite do rei, intimidade e fortalecimento. Entendeu? Depois que Ló foi embora, versículo 14 assim, ó. E disse, olha só, Ló escolheu o caminho dele e foi embora. Versículo 14. E disse o Senhor a Abraão. Aí não foi Abraão, foi Deus que falou para Abraão. Depois que Ló apartou, entendeu? Depois que Ló foi embora, Deus falou com Abraão: levanta agora os teus olhos, olha para o lugar olha, está essa banda do norte, do sul e do oriente e do ocidente. No versículo diz: porque toda essa terra que vês,
eu hei de te dar e a tua semente para sempre. Deus orientou Abraão, porque Abraão tinha intimidade e fortalecimento com o Senhor. E o Senhor não fez um convite para Abraão? Porque você tem o quê? Orientação, irmão. Glória ao nome do Senhor Jesus. Para que você aceite o convite do Senhor, você tem que se colocar na presença do Espírito Santo. Amém. Irmãos, e eu quero dizer uma coisa para ti. Tem pessoas que falam assim, presta atenção. Tem pessoas que dizem assim, ó, irmão, mas eu não entendo isso aí, porque isso é uma coisa assim que eu não consigo entender. Nem os discípulos, eles entendiam, porque assim, não tinha descido o Espírito Santo. Não, eu não consigo entender. Eu não sei como que Abraão entendia, mas a Bíblia nos diz, abra comigo lá em João, capítulo 1, e versículo 29, vamos ler. Como o homem que abre o coração para Deus, ele consegue aceitar o convite e comer do pão do reino. É por isso que Jesus disse assim, bem-aventurado o homem que come do pão do reino, porque quando o homem come do pão do reino, ele vive as coisas celestiais, ele aceita, ele vai para a intimidade com Deus. Amém. O que João fala? Ele diz assim, no dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. O homem que tem o Espírito Santo, ele conhece Jesus Cristo. Ele sabe quem é o Deus e quem você serve, irmão. Ele sabe quem é o Espírito de Deus. Ele sabe que Deus está agindo na vida dele. Por quê, irmão? Porque ele tem intimidade. Ele aceitou o convite, ele foi lá, tem intimidade, ele foi lá se fortalecer. E ele foi lá ouvir a orientação do Senhor Deus. Amém. Porque, irmão, é inacreditável. Porque nós, homens, nós, pessoas que nós não prestamos atenção no que Deus fala conosco, nós temos aquele momento de apagão do Senhor. Sabe por quê? Eu penso assim, que para que nós possamos ouvir e praticar isso na presença do Senhor, existem coisas muito maiores na nossa vida. E eu me lembro de uma palavra que diz lá em 2 Reis, que eu gosto muito dela. Eu quero que vocês vejam comigo. Eu gosto, irmão, muito de ler a palavra juntos, sabe por quê? A palavra, irmão, ela nos limpa e ela nos cura. E ela fala a verdade, ela é a nossa bússola para o reino dos céus. Eu quero que tu abra lá em 2 Reis, capítulo 6, e versículo 14. Olha só, Eliseu, esse homem de Deus, ele era um homem que tinha uma grande intimidade com o Senhor. Eu fico pensando assim, que aquele homem, irmãos, quando Deus chamou ele, a primeira coisa que ele fez, ele se mudou do lado daquele homem de Deus, Elias, né? Eu tive um pastor que disse para mim assim, não se coloca do lado de pau podre, aquela pessoa que não te dá nada na tua vida, mas que só te prejudica. E aquele homem, ele pensou assim, eu vou aprender de Elias e vou ser um grande homem de Deus. E ele pegou, os profetas falaram assim para ele, tu sabe que teu Senhor vai ser tomado hoje, né? E aí ele disse, eu sei, fica quieto aí que eu estou do lado do homem de Deus. E aí Elias falou para ele assim, olha, o teu Senhor vai ser tomado de ti, fica aqui. Ele, negativo, vou me grudar em ti, eu quero a bênção, eu vou andar junto contigo. É ou não é? E aí, muitas vezes a pessoa pede alguma coisa, o que tu quer? Quem sabe tu me passa aquele carro com o meu nome, aquela coisa. E aí Elias falou assim, o que tu quer, Eliseu? Ele disse assim, eu quero o Espírito dobrado em ti, eu quero mais poder de Deus, eu quero isso que está na tua vida. Ele pediu a melhor parte, não é? Muitas vezes a gente admira aquela pessoa, o que tu quer? As pessoas têm interesse, e nós podemos aprender tanta coisa com aquela pessoa. Diz assim, me ensina a ser cheio do Espírito Santo, me ensina a ser um homem de Deus, me ensina a ser um homem cheio da presença do Senhor. Aleluia. E aquele homem, ele recebeu o poder do Espírito Santo. E no momento de adversidade, um momento de luta e dificuldade, irmão, tu quer ver uma coisa? Quando a pessoa vive num perigo, eu tenho certeza que muitas pessoas que já tiveram um perigo, passaram por um momento difícil na sua vida. Eu já passei em momentos de perigo
que eu pensei que eu ia morrer, entendeu? E eu fiquei imaginando esse sentimento de Eliseu, eu fiquei pensando a experiência que eu passei, que depois eu vou falar para vocês. A Bíblia diz aqui, no versículo 14, assim: eis que o fogo... Só um pouquinho, irmãos, eu só não estou no 6 aqui, ó. Versículo 14 assim, ó: então enviou lá cavalos e carros, um grande exército, os quais vieram de noite cercar a cidade. E o moço do homem, que era aquele que servia a Eliseu, se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? E Eliseu disse assim, e ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco que estão com eles. No versículo 17 assim, ó: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço que te abra os olhos, para que veja o Senhor. E abriu os olhos do moço e viu, eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Irmão, presta atenção, uma coisa que eu vou falar para ti. Tu imagina você numa cidade, tá? E a cidade ser sitiada com um exército inimigo, e você está lá naquela cidade, não entra alimento, não entra ninguém, e o exército ameaçando para matar vocês todos. Aquele moço se levantou de manhã e disse: meu Deus do céu, tudo está cercado, E ele disse assim: ai Eliseu, olha só, o inimigo está cercado. E Eliseu, como tinha recebido o convite, ele tinha intimidade com o Senhor, ele é fortalecido. Ele disse assim: calma meu filho, eu vou orar ao Senhor, e os meus olhos vão ser abertos, e você vai ver que quem está conosco é maior que estão com eles. Amém. E o homem ora, e o rapaz vê os olhos espirituais e vê aquele exército celestial cercado a cidade. Entendeu, irmão? Porque ele sabia do que Deus era com ele, era o convite. Irmão, tu quer ver uma coisa? Eu sei o que aquele guri, ele sentiu, porque quando eu tinha uns 12 anos, eu me lembro que a minha tia, ela morava num lugar perigoso lá em Alvorada, em Porto Alegre. E a minha prima, ela se envolveu com um camarada lá que ele era marginal. E era aquela briga em família, sabe? Porque não seguiam a presença do Senhor. E o meu pai, que era o meu padrasto, ele estava muito mal no hospital Conceição, minha mãe estava posando com ele lá. E a minha mãe, nós morávamos no interior do Rio Grande do Sul, e a minha mãe disse assim: Gilmar, fica na casa da tua tia. Eu com 12 anos. E eu de noite, era perto da meia-noite, e daqui a pouco eu vi umas pedradas em cima do telhado, irmão. E o meu tio, que não era da presença do Senhor, é minha tia, os dois saíram armados, dando tiro para fora da casa, atrás dos marginal. E eu com 12 anos, meu Deus, que agora eu vou morrer aqui nesse lugar. Então aquele pavor que aquele moço sentiu é a mesma coisa que eu devo ter sentido naquela época, irmão. Só que não tinha nenhum Eliseu para me acalmar naquela época. Mas esse homem, ele tinha um Eliseu que disse, cheio do Espírito Santo, assim: eu vou orar por ti e Deus vai te acalmar, porque o nosso Deus é maior que esse exército. Aleluia! Então quando um homem, irmão, ele recebe o convite do Senhor e ele busca a intimidade do Senhor, irmão, por mais que você tenha luta e dificuldade, irmão, o Senhor acalma o nome de Deus. Porque irmãos, é tão bonito, sabe por quê? Eu peço muito para o Senhor nas minhas orações. Lá em Gálatas, é uma das orações que sempre eu estou orando, irmãos. Em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, que diz assim, olha só o que diz lá. É uma das orações prediletas, e esse momento o Senhor me mostrou que Eliseu estava com isso na vida dele. Olha o que a Bíblia fala: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Tu imagina o domínio próprio daquele homem naquele momento, irmão. Naquele momento de dificuldade. Eu me lembro que eu tinha, mais ou menos há uns 10 anos atrás, eu já estava indo para a igreja, e eu fui num lugar trabalhar, e eu estava trabalhando com vendas, e eu já estava começando a ir na igreja. E aí eu fui fazer umas cobranças, e eu botei na época um monte de dinheiro embaixo do tapete do carro. Eu cheguei num cliente meu para fazer uma cobrança dele. Quando eu entrei no cliente, eu fui sair 3 guri com um revólver, me botaram
com o revólver aqui, ó, na minha nuca. E eu, naquele momento, eu já estava começando a igreja, eu fiquei calmo, tranquilo, sereno. E eles falaram, me dá a chave do carro. Eu peguei e dei a chave para ele, fiquei calmo. Eu me lembro que tinha uma lixeira perto do estabelecimento, eu botei a mão na lixeira assim, suja. E falei, Jesus, me perdoa, me ajuda, mas eu queria ir no culto hoje. Se os caras levarem meu carro, como é que eu vou na igreja? Primeira coisa que eu me lembrei. Eu nem falei do carro, nem me lembrei de dinheiro, nada. Eu só pensei, eu queria ir no culto de noite, né? Como é que eu vou ir sem carro, porque eu morava lá na igreja? E eu me lembro que um dos ladrões entrou no carro, irmão, e tentava ligar o carro, e eu não tinha seguro no carro, hein? E o carro não saiu do lugar. Daqui a pouco o outro entrou, irmão, entregou o carro, eu saí uma fumaceira atrás do carro, o carro era novo, mas uma fumaceira, sabe, só coisa branca. E aí um entrou e tentou ligar, não saiu, o cara deu um chute no pneu, e o outro entrava, e eu olhando assim, meio em transe, apavorado. Daí a pouco um disse, essa porcaria, um chute assim, e saíram os três lá. Quando os três saíram, eu entrei no carro, liguei, ó, chute. Então, irmãos, essa paz, irmão, essa paz que o Espírito Santo lhe dá, quando tu tem intimidade com Deus, quando você busca intimidade, quando você busca o que? O fortalecimento, e quando você busca a orientação do Senhor, Deus, Ele faz uma obra na sua vida, irmão. Irmãos, agora eu quero falar com vocês rapidamente, porque o horário passa, é rápido. Vamos de novo lá para Lucas, no capítulo 14, bem rápido, irmãos. Lucas, capítulo 14. E no versículo 15. Então nós vimos ali que o rei, ele fez uma festa e um convite. Versículo 15, ele diz que bem-aventurado o homem que come do pão do rei, não é isso? Mas ali no versículo 18 diz assim, bem rápido: e todos começaram a escusar-se, e disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que haja por me escusado. Presta atenção. Uma pessoa que ela é chamada pelo Senhor, e quando ela está vivendo, o que nós falamos? A pessoa ela vai viver o Evangelho. Mas o Senhor disse aqui no versículo 17 que está tudo preparado. O Senhor deixou preparado, tudo está aqui. Só que o Senhor fez um convite para você. Está tudo preparado. Só que agora, quando chegou o convite na tua mão, muitos de nós damos desculpas. E presta atenção que quando ele falou assim, ó, comprei um campo, é no pretérito do passado. Ele já tomou a decisão. Eu preciso ir vê-lo. O projeto da tua vida não é o mesmo projeto de Deus. Porque ele já comprou o campo, ele já tomou a decisão do que ele quer fazer. E quando ele fala que vai lá olhar, é porque ele está projetando a própria vida sem a orientação do que nós lemos lá, que Abraão recebeu do Senhor. O que a Bíblia fala? Lembra nós lá, Bruno? Isaías 55:8, para nós, por gentileza. Porque quando o Senhor faz um convite e você toma as suas próprias decisões, é porque você não foi na intimidade do Senhor. Você não foi no fortalecimento do Senhor. Você não recebeu a orientação de Deus. Lê para nós, Bruno. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Olha aí, irmãos. Quando o Senhor tem algo na tua vida que você toma, olha só, você já decidiu, está no pretérito passado ali, ele comprou o campo. Eu vou lá ver, ele já está planejando o que ele quer, só que não é com os mesmos pensamentos do Senhor. Aí vem aquela famosa palavra da Bíblia, Mateus 6,33, mas buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Ah, irmão, mas na minha vida não deu certo. Não vai dar, porque você não está buscando a orientação do Senhor. Versículo 19, e o outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-la, e logo rogo de que me haja por escusado. A mesma coisa
comprei, pretérito passado, vou experimentá-la. Ou seja, ele já escolheu o seu estilo de vida. Ele já escolheu. Eu vou viver desse jeito e terminou o assunto, irmão. Entendeu? O Senhor está aqui para mudar. Eu escolhi isso. 1 João, vamos lá, Bruno. Tu é hoje meu amigo de fé, camarada. 1 João, capítulo 2, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15 e 16. Quando nós escolhemos nosso estilo de vida, Bruno, vai dar a resposta. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Aí, irmão, nós escolhemos nosso estilo porque nós amamos as coisas do mundo. Quando o Senhor tem algo para a tua vida e você recusa, porque alguma coisa está te prendendo lá fora. Você está tendo alguma coisa lá na vida que tu acha mais importante do que você ser liberto pelo Espírito Santo. Misericórdia. Você sempre, o homem, ele sempre vai dizer não. Ele sempre vai dizer não para o Senhor. Sempre vai dizer não. Quando o amor dele, o coração dele, ele sempre vai dar uma desculpa. Sempre vai ter uma desculpa. Porque ele prefere, em primeiro lugar, o que está no coração dele do que está no convite do Espírito Santo. Só que nós não podemos esquecer uma coisa, que isso aqui é uma preparação para que tu viva. O que diz lá em João 10:10? A boa respeita Não, João 10:10. O que diz? Mas ele fala antes que Satanás, o que ele é? Mas Jesus veio para quê? Aleluia! Aí como que tu vai ter vida com abundância se tu está deixando Satanás matar e roubar a tua vida? É verdade ou não? E no último aqui, irmão. Ô Bruno, peraí que eu tirei que eu quero ler, o outro eu quero ler aqui. Lucas 14, 20, diz assim, o que ele falou ali? E o outro disse, casei-me, portanto não posso ir. Casei-me e portanto não posso ir. Esse aqui, irmãos, para mim, tá? Na minha opinião, na minha humilde opinião, ele é o mais difícil da pessoa aceitar o convite. Sabe por quê? Quando nós temos um estilo de vida, quando nós tomamos uma decisão, muitas vezes, pela misericórdia de Deus, nós mudamos e nós nos confessamos e nós nos arrependemos, não é verdade? Não. Só que, quando o homem não quer mudar de dentro para fora, o negócio fica mais lá embaixo. É mais difícil. Tem pessoas que nunca mais se libertam. Quando ele fala assim, ó, casei, ele está fazendo uma afirmação. Eu escolhi o estilo da minha vida e ninguém me incomoda e eu não vou mudar. E ele diz assim, ó, não vou. Casei-me e não vou. Aí eu perguntei, Senhor, o que significa isso no homem? Aí lá, quero que você abra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Vou esperar para todos lerem. Olha só, o que ele falou? Casei, ele afirmou, não quero, eu não aceito, não vou. Ou seja, ele tomou a decisão, é a minha vida, ninguém se mete, e terminou o assunto, eu não vou mudar, eu não acredito. E a Bíblia diz que o único pecado que não há perdão é contra o Espírito Santo. E que pecado é esse? É quando tu não aceita o Espírito Santo. Tu não quer ele, tu recusou. Já era. Porque o cara pode matar 300 ali. Se arrependeu, o Senhor leva para o céu. Olha o ladrão da cruz. Só que ele não quer. Deus não pode fazer nada. Livre-arbítrio. Capítulo 3 de 2 Timóteo diz assim. Presta atenção. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Olha só, presta atenção.
Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarento, presunçosos, soberbo, blasfemo, desobediente, de pais e mães ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite dos amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas segundo a eficácia deles, desse afasta-te. E aí, irmãos, por que muitas vezes o homem renuncia o convite de Deus? Olha o que nós vemos, tem pessoas que é avarento, é soberba, é traidor, é falso, é mentiroso, é fofoqueiro, é ciumento, é hipócrita, é obstinado, fala contigo de uma maneira, nas costas fala outra, está contigo, está planejando mal. É isso que ele, é por isso que aquele homem, aquela família não aceitou o convite. Ele disse: eu quero, eu vivo, eu sou assim, eu sou egoísta, eu sou ruim, eu sou mau, eu desejo mal, eu não quero, eu odeio Deus, eu sou anticristo. Eu faço meus planos. Irmão, quando o Senhor Ele lança para ti algo na tua mão, é porque Ele está confiando em ti. Ele quer o teu melhor. Por isso que Ele falou: bem-aventurado aquele que come do pão do Rei. Porque tudo isso, quando ele se alimenta do Espírito Santo, irmão, o Espírito Santo entra nele, o poder de Deus, e ele é transformado, e ele pensa primeiro no Senhor. E aí ele sabe que Deus vai acrescentar para ele, que Deus vai dar para ele, porque ele confia no Senhor. Então nessa manhã, irmão, que você não tenha nenhuma característica do que nós vemos aqui em 2 Timóteo capítulo 13, versículo 1 até o versículo 5. Porque Deus, Ele não quer que esteja na vida de você. Ele diz assim, ó: eu vou mandar alguém lá na tua casa, vai bater. Quem viu aquele filme Peregrino? Eu já vi, aquele filme é lindo. Eu já vi acho que umas 3 ou 4 vezes. Vai lá, né, aquele filme lá, o pregador vai lá com um convite na casa, e bate na casa e lança aquele convite. Tem pessoas que recusam, tem pessoas que pegam e dizem assim: eu quero, porque eu quero uma vida nova. Glória a Deus ou não? Aleluia! Vamos falar mais de então, irmão. Se tiver alguém para louvar o Senhor aqui, para nós fazer uma oração. Enquanto os irmãos vão para o louvor, eu quero dizer para você que Deus é bom, irmão. Ele transforma a vida de um homem, de uma mulher. Ele faz coisas novas. E muitas vezes nós aqui precisamos também ser transformados. A gente precisa fazer, muitas vezes aceitar de novo o convite, né? E Senhor, como é que está a minha intimidade contigo? Como é que está a minha vida espiritual? Como é que está a minha orientação? Será que eu devo fazer aquilo? Será que eu devo continuar assim? Como é que está a minha casa? Como é que está a minha vida, meu trabalho? Será que eu estou na tua presença, Senhor? Então, nesse momento, é a hora de você falar com o Senhor. O que nós vemos ali? É o teu secreto, não precisa. Aqui não precisa ninguém ficar sabendo da tua vida. É só Deus, tu e Deus. É tu falar, tu conversar com o Senhor e dizer assim: Senhor, eu estou com esse problema, essa dificuldade. Eu não estou conseguindo. Eu me lembro que quando eu não pertencia ao Senhor, eu não conseguia dormir, irmão. Eu tinha um negócio em Porto Alegre, eu fiz uma lancheria, aí na Vinda Salgado Filho, eu fiz 24 horas para ele poder atender, porque eu não conseguia dormir, não tinha paz. Eu me lembro que eu ia para lá, ficava até as 3 da madrugada lá trabalhando, e eu morava na frente, eu falei: eu vou cansar o máximo que eu posso. Eu ia dormir 1 hora e levantava ia 5h30, 6 horas da tarde para mim poder trabalhar, porque eu não tinha paz. Eu ficava inventando coisas no negócio para fazer, vou pintar essa parede, fazer isso e aquilo, porque eu não tinha paz. Eu não conseguia. E Deus, quando me transformou, Ele me curou disso. Ele me curou. E hoje eu curo bem, glória a Deus. Sei lá, pode até acontecer um negócio, eu vou lá dormir. Então eu quero dizer para você que Deus, Ele transforma o doutor é poderoso fazer crescer meus cabelos. Não sei se a minha fé está grande. Mas Deus faz, irmão. Tenha fé, porque Ele transforma a vida do homem. Coloca a mão no teu coração. Vamos fazer uma oração.
E nessa oração, pede para Deus fazer aquilo que está faltando na tua vida. Pede para Deus te dar paz. Pede para Deus te colocar. Senhor, eu quero comer desse pão. Eu quero aceitar esse convite, Senhor. Eu quero ter mais intimidade, porque eu quero estar fortalecido, Deus. Eu quero que a tua orientação, Espírito Santo, quantas coisas erradas eu fiz que eu não tive a tua orientação, Pai. Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia, Pai. Obrigado por esse dia, papai, em nome do Senhor. Obrigado por estar aqui, papai. Começar de mim. Obrigado por cada um que veio aqui nessa manhã, Pai. Quebra os corações. Que tu trabalhe na vida dos teus filhos, Leva-nos à das tuas intimidade. filhas, que tu nos fortaleça, que tu perdoa nossos pecados, que tu nos ajude, Pai. Que tu Leva-nos à tua enche esse lugar do teu Espírito Santo, Pai. Como o pastor falou, Pai, onde é o sushi, hoje é a tua casa, Pai. Hoje cada um que está aqui, Pai, levantou cedo, Deus, veio aqui, crendo que o Senhor é o Deus que tudo faz, que pode, Pai. Esse trabalho que está se formando, Senhor, está nas tuas mãos. Nós cremos, Deus, que grandes coisas nesse lugar. E seja qual for o defeito, a necessidade de cada um, Pai, tu vai trabalhando nessa manhã, trabalha, Deus. Repreende Satanás, repreende a obra do diabo. Ele veio para matar, roubar, destruir, mas tu veio para dar vida e vida com abundância, Deus. Eu creio na tua vida nessa manhã, nos dá vida. Nos ajuda a ouvir o teu convite, nos ajuda a comer do teu pão, Senhor. Nos ajuda a fazer contigo, Pai. Essa manhã, Espírito Santo, está nas tuas mãos, Pai. Cada um que está aqui está nas tuas mãos. Cuida de cada um de nós nessa manhã, Papai. E faça a tua vontade essa manhã, Pai, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Bem-aventurado aquele que come das mãos do Senhor. Faz essa oração, querido, nessa hora. Já não quero ser igual. Olha o Senhor nesse momento. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Diga isso ao Senhor em oração.
dizer sim. A mesa está posta e todos são convidados. Amém? Todos são convidados. Agora eu digo sim ou eu digo não pelo livre-arbítrio que eu tenho. O Senhor continue te abençoando, Gilmar, em nome de Jesus, sendo o instrumento, porta-voz do Senhor. Queridos irmãos, nesse momento nós vamos cantar um cântico de celebração, um cântico de vitória. Aleluia. Porque eu creio, amado, que Deus tem nos dado a chance, a oportunidade de dizer sim aqui essa manhã. De dizer sim para a sua presença, para o seu convite, de dizer sim, né, para comer do banquete dele. Aleluia. Aleluia. Eu creio que sim, em nome de Jesus. E não pense duas vezes, porque bem-aventurado é aquele que come. Como nós, não foi isso que um deles falaram à mesa? Bem-aventurado é aquele que come o banquete. E você foi convidado ao banquete, foi posto aqui, em nome de Jesus. Então, querido, você vai ter uma oportunidade de ofertar, de dizimar nesse momento, certo? Ainda nos restam 3 exemplares do nosso jornalzinho. Você pode ofertar aqui, é R$4,40 esse jornalzinho. Se não for ofertar aqui, irmão, tem ali o Pix ali, tem o QR Code, tem o Pix. Você pode fazer assim. Se você trouxe seu dízimo, a sua oferta em espécie, você pode depositar aqui. Se quiser pegar o envelopinho, aqui ele está. Ou se quiser fazer então por transferência, fique à vontade. E nós vamos celebrar o nome de Jesus. Amém?